Olá, irmãos, muito boa noite a todos. No nome de Jesus Cristo, nós estamos começando mais um programa Assim Está Escrito. Como sempre dizemos, é um grande prazer estar reunido aqui convosco em torno da palavra. Hoje eu não tenho os meus companheiros aqui, cada um no seu posto de dever, fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. E nós, você aí, eu aqui, estamos dando sequência ao nosso programa. Eu vou sair um pouquinho fora da sequência que nós estamos tendo, já que nós estamos usando o programa para ampliar a mensagem do culto passado, para comentar os pontos, os tópicos daquele culto. Mas, como eu não tenho hoje os meus companheiros aqui, eu gostaria de tomar um assunto que eu creio que é necessário falar. Eu gostaria de tomar a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 23, o verso 33, é a mensagem que é a escritura que o profeta Irmão Brana usa para pregar a mensagem acusação. Diz assim: E chegando ao lugar chamado Caveira, ali eles o crucificaram. Então o irmão Brana diz: ali onde? Na cidade mais religiosa do mundo naquele tempo. Eles quem? O povo mais religioso do mundo daqueles dias. Quem era aquele O cumprimento de todas as escrituras que aquele povo que morava naquela cidade estava esperando. Mas eles o crucificaram. Eles esperaram por ele, os seus profetas falaram dele, ele nasceu aonde deveria nascer, ele viveu como deveria viver, ele próprio chegou a dizer: examinem as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Procura dentro das escrituras se eu fiz alguma coisa diferente do que estava escrito a meu respeito. A meu respeito, porque ele havia se apresentado como o Filho de Deus, o Messias. E Isaías havia falado dele e deixado muito claro de o que ele seria e como ele viria. Você diria assim, alguém poderia dizer: não, nós lemos que a Bíblia diz, Isaías disse que um menino iria nascer e nasceria de uma virgem. Isso é verdade, nasceu de uma virgem. E que ele seria Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, maravilhoso conselheiro, Emanuel, Deus conosco. E aí você poderia dizer, e isso não mostra como ele seria, como ele viria, como ele viveria. Nesse capítulo, realmente não mostra. Mas em Isaías 53, mostra que ele seria um homem simples. Não havia parecer nem formosura, não era um homem desejado, seria um homem experimentado nos trabalhos. Parece um conflito entre um homem que trabalha muito e ele seria príncipe da paz, um homem que seria testado em tudo, provado em tudo, ele seria Deus forte. Ele era o Deus forte, sendo provado em tudo, ele era o príncipe da paz, sem formosura, sem parecer, mas ele era um homem trabalhador. Era necessário que eles tivessem aplicação às escrituras para que pudessem conhecer o seu verdadeiro perfil. Quem era aquele homem de verdade? E se eles tivessem compreensão da escritura, eles o reconheceriam muito fácil. Eles quem? Os que os crucificaram. Porque os que aceitaram, poderíamos tomar aqui a mulher no poço. Jesus começa a conversar com ela
entra em contato com o seu espírito, segundo palavras do profeta Irmão Brana, e quando ela começa a ver ele manifestando coisas que os seus pais haviam dito, ela disse: os nossos pais disseram que quando o Messias viesse, ele faria isso que o senhor está fazendo comigo agora. Jesus disse: eu sou ele. Ela falou: muito prazer, seja bem-vindo. É uma inferência, mas é o que aconteceu. Ela o recebeu, ela deu boas-vindas, ela deu honras, ela deu glórias a ele, ela o recebeu e ela saiu anunciando um homem qualquer, vamos chamar de um andarilho, vamos chamar de um viajante, vamos chamar de um homem simples, mas ela viu que aquele homem era o Messias e ela saiu anunciando aquele homem que, como sendo o Messias. Vinde e vejam um homem que tem dito tudo sobre a minha vida, não contei nada para ele, mas ele sabia tudo de mim. Não é esse o Messias? Não é esse o esperado? Não é esse o cumprimento das Escrituras? Aquela mulher teve muito mais visão, sabedoria, revelação do que os sacerdotes daquele dia. Meu assunto está um pouco dentro dos sacerdotes, não daquele dia, dos sacerdotes nesse dia. Cegos guiando os cegos. Homens que não tinham compreensão das Escrituras estavam atrelados a outros que eles pensavam que tinham. Eles tinham estudo das Escrituras. Compreensão, ciência, sabedoria das Escrituras é diferente. Estudar a Bíblia, estudar a Deus, saber onde está escrito isso, saber quem foi que falou aquilo, isso não é conhecimento escriturístico. Isso é conhecimento da gramática da Escritura. Isso é conhecimento da letra. Isso é conhecimento da disposição de cada coisa dentro do livro. Isso não é conhecimento escriturístico. Depois o profeta Irmão Brana pregou a mensagem Um Julgamento. E tem um parágrafo aqui que eu quero tomá-lo. É o parágrafo 48 da mensagem Um Julgamento. O profeta disse assim: Jesus não recebeu um julgamento justo nos dias de Herodes, nos dias de Pilatos. Porém, neste dia, eu quero cuidar esta noite, neste pequeno grupo de pessoas, se vocês se assentarem comigo, eu quero cuidar para que ele receba um julgamento justo, porque ele ainda é a palavra. Ele ainda é a palavra. Quantos concordam com isso? Eu creio que você está dizendo amém nesse momento, né? Nós concordamos com isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, Jesus era uma palavra, e essa palavra estava em Deus, mas essa palavra era Deus. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquele Jesus, aquele haja do princípio, é o Jesus agora. Ele é uma palavra. Ele não é um homem. Ele é uma palavra que habita dentro de um homem, que habita dentro de um corpo. De período em período, ele troca de corpo. Mas ele é o mesmo. Porque se você tomasse Jesus como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não teria sido antes de nascer. E esse ontem está dizendo desde o princípio. Esse hoje estava dizendo, São Paulo estava dizendo dos seus dias, dias de Jesus, dia contemporâneo ao dia de Jesus e eternamente de todos os dias que viessem. Hoje nós dizemos hoje, porque é hoje que nós estamos vivendo. Mas o dia que foi dito essas palavras eram aqueles dias de Jesus. Mas aquele Jesus é ontem, hoje e eternamente. E aquele Jesus, quando vai se referir ao seu retorno, ele não se refere, segundo Lucas capítulo 17, ele não se refere como base ao seu dia. Ele se refere a ontem. Ele disse, do mesmo jeito que foi ontem, nos dias de Noé, que foi ontem, nos dias de Sodoma e Gomorra, será eternamente. Será quando eu retornar, o Filho
do homem retornar. Agora, o que era filho do homem? Palavra dentro de um homem, de um corpo. Ele chamou Ezequiel de filho do homem. Ele chamou os profetas de filho do homem. Ele chamou a si mesmo de filho do homem. E ele disse que filho do homem retornaria outra vez. Mas ele não disse que aquele homem que estava vivendo ali agora iria retornar da mesma forma. Ele apenas disse que o filho do homem retornaria assim como ele foi ontem. E isso tem passado por cima da compreensão dos sacerdotes, a ponto dos sacerdotes estarem enquadrados hoje no nosso julgamento do programa Assim Está Escrito, do dia 12 de agosto, hoje é 12, não é? 12 de agosto de 2016, nós estamos colocando sacerdotes assentados no banco do réu. Nós estamos nos colocando aqui, como o profeta se colocou, como um advogado, para julgar a Jesus, para defender Jesus de uma maneira mais justa. Porque há um julgamento injusto outra vez. E eu não gostaria de tomar a mensagem de acusação, porque o profeta diz: eu acuso esta geração por crucificar a Jesus Cristo a segunda vez. Como pode crucificar a Jesus a segunda vez se ele não está aqui para morrer outra vez? Ele deveria estar aqui para ser crucificado de novo, para ser julgado outra vez. Não é? Mas ele está aqui. Ele palavra, ele verbo, ele ontem, o mesmo hoje. Ele está aqui em forma de palavra, habitando em corpos diferentes daquele corpo que ele viveu. Para trazer alguma coisa mais sobre um julgamento a respeito do que nós vamos falar ainda essa noite, uma irmã nos enviou algo e eu gostaria de ler isso aqui. Não é uma mensagem, não é Bíblia, mas veja bem. Diz assim: um professor de direito expulsa um aluno no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, o professor de introdução ao direito entrou na sala e a primeira coisa que fez foi perguntar o nome de um aluno que estava sentado na primeira fila. Qual o seu nome? Chamo-me Nelson, senhor. Saia da minha aula e não volte nunca mais, gritou o desagradável professor. Puxa, Nelson estava desconcertado. Quando voltou a si, levantou a cabeça rapidamente, recolheu as suas coisas e saiu da sala. Todos estavam assustados, todos que eram alunos de direito, estavam assustados, indignados, porém ninguém falou nada. Já viu o profeta irmão Brano dizendo que essa mulher do poço, Maria Madalena, elas saíram correndo na frente dizendo: o que ele fez? Ele só curou, ele tirou 7 demônios de mim, ele transformou minha vida, por que vocês vão matá-lo? Ora, eu poderia trazer aqui algumas destas testemunhas. Eu tenho 2 filhos aqui, eu tenho mais um Marquinho, que são meninos, chamaria de meninos ainda, e por isso eu resolvi fazer o programa hoje aqui. Isso aqui é um piano. Aqui atrás é o palco onde os músicos tocam. Ali tem uma bateria, aqui do meu lado tem um violão. Esses meninos envolveram com a música dessa igreja e largaram o futebol, e largaram os jogos dos videogames, e largaram a rua, deixaram tudo e vieram para cá. E agora, alguém pegou isso, essa música, e mandou ela sair fora da igreja. Saia da minha aula.
Saia da minha igreja. Eu poderia chamar esses meninos aqui para dizer, mas o que esses hinos fizeram com você? Se não mudou a minha vida, se não nos tirar da rua, se não nos tirar de futebol, se não nos tirar das televisões, vocês enlouqueceram. Você vai me compreender. Às vezes nós nos angustiamos com algumas coisas. Então, ele disse, ninguém falou nada. Por isso que eu estou falando hoje. Agora sim, vamos começar, disse o professor. Primeira pergunta do professor. Para que servem as leis? Perguntou o professor. Seguiam assustados ainda os alunos, porém, pouco a pouco começaram a responder sua pergunta. Para que haja uma ordem em nossa sociedade? Não, respondia o professor. Para cumpri-las? Não. Para que as pessoas erradas paguem por seus atos? Não. Será que ninguém sabe responder essa pergunta? Para que haja justiça, falou timidamente uma garota. Até que enfim, é isso, para que haja justiça. E agora, para que serve a justiça? Todos começaram a ficar incomodados pela atitude tão grosseira. Porém, seguiam respondendo. Para salvaguardar os direitos humanos? Bem, que mais? Perguntava o professor. Para diferenciar o certo do errado, para premiar a quem faz o bem? Ok, não está mal. Porém, responda a esta pergunta. Agi corretamente a expulsar o Nelson da sala de aula? Todos ficaram calados. Ninguém respondia. Quero uma resposta decidida e unânime. Não! Responderam todos a uma só voz. Poderia dizer que cometi uma injustiça? Sim. E por que ninguém fez nada? Por que todo mundo fica calado? Qualquer pessoa tem o direito de falar o que ela quer falar, de julgar como ela quer julgar e ninguém pode falar nada a respeito? Todo mundo tem que se calar, respeitar a opinião quando ela está ferindo aquilo que nós somos alunos. Nós somos aprendizes de Deus. Nós somos pequenos messias. Nós somos deuses amadores. Loucura! Então, louco foi o professor que nos ensinou isso. O profeta William Marion Branham. Para que queremos leis e regras se não estamos dispostos, se não dispomos da vontade necessária para praticá-la? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Todos. Não voltem a ficar calados nunca mais. Vá buscar o Nelson, disse. Afinal, ele é o professor. Eu sou só um aluno de outro período. Eu gostei disso. E isso me deu vontade de tomar esse assunto, porque eu ouvi algo a respeito de um pastor e o seu auxiliar aqui perto de nós, que disseram que os hinos novos, dentro da abertura da palavra que nós cantamos, que o mundo está cantando, não servia para alimentar porcos. Eu posso sair e você vai ficar calado? E nós todos vamos nos calar? Não tem ninguém que vai dizer, que isso? O que é isso? Vocês ficaram loucos? Eu quero ter um tempo com aquele pastor e perguntar para ele, o senhor ficou louco? O senhor sabe quem fez esses hinos? Não sei, não. Um monte de jovem. Ah, não. Eu trouxe algumas composições de um grande escritor, um grande compositor. Mas antes eu queria tomar
Mais uma coisinha, só para reforçar a tese da nossa defesa aqui. Se o pastor Sérgio Ricardo estivesse por aqui, me ajudaria muito. Eu quero tomar o Salmo 91, é um salmo muito lido, muito colocado nas oficinas, nas estantes, mas muito pouco percebido. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é esconderijo? É um lugar bem sem conforto, mas esconde. A sombra do Onipotente descansará. Essa sombra é confortável. É você sair de um barraquinho, de uma caverninha e morar no palácio. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele livrará do laço do passarinheiro. Ele te cobrirá do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Debaixo das suas asas estarás seguro. Nós sabemos que isso aqui é uma figura de linguagem que está colocando Deus como uma ave mãe. O próprio Senhor Jesus Cristo, você poderia dizer, ele é uma grande águia. Sim, é uma grande águia. Mas eu não vou usar uma grande águia. Vou tomar a palavra de Jesus Cristo quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Você já viu uma galinha sem penas? O que aquela asinha cobre? Nada. Nada. Mas eu vou me transportar para lá e vou ser um pintainho, um pintinho rebelde. Eu saí do ovo ontem, o mundão que eu conhecia era desse tamanho, cheguei ali e comecei a achar tudo errado. Escondo debaixo daquela asa, olho para cima e falo: ih, tem uma pena aqui, vou arrancar. Ah, tem um penugem ali, vou tirar ele. E ele vai tirando de pena em pena até que aquela mãe águia ou aquela mamãe galinha não tem mais pena para debaixo. Eu te colocarei, ele te cobrirá com as suas penas. Te colocarei debaixo das minhas asas. Mas aquele pintinho, rebelde, inconformado, descrente, ele não cria naquela pena, ele não cria naquela outra, ele não cria naquela outra, então ele foi tirando aquelas penas. Aí veio a chuva, ele molha e morre. Vem o frio, ele se congela e morre. Aquela peninha, aquele penugem que ele achou insignificante, aquilo o aqueceria. Mas ele pensou que aquilo não precisava, então ele tirou. Ou vem o gavião e o arrebata e leva embora. Oh, pintainho, oh, pintinho, agora você morreu. Mas, eu achava que aquelas coisas não tinham necessidade. Na mensagem Escolhendo uma Noiva e algumas outras, o profeta Irmão Brana, ele disse que estava numa visão e ele disse que ele iria ver a passagem da noiva. Deixa eu só tomar a palavra dele, que ele disse assim: há poucas semanas atrás eu tive uma visão, parágrafo 75 e diante. E eu estava de pé sobre um lugar alto e eu ia ver a pré-estreia de uma igreja. Eu observei vindo, eu estava mais ou menos de pé deste lado, olhando para o oeste, e vindo deste lado havia um gracioso grupo de mulheres realmente bem vestidas, cabelos longos, bem arrumados, em suas costas mangas,
longas e saias elegantes estavam todas marchando em ordem como Avante Soldado Cristão. Como é que seria esse hino Avante Soldado Cristão? Eu não conheço. Mas eu vou colocar uma música aqui nele. Deve ser assim. Avante, soldado cristão. Avante. Não dá nem para marchar. Dá para dormir. Ela estava marchando. E se marcha ao som de caixa. Ao som de trombeta. Isso é para marchar. Tem que haver um ritmo. Apenas fiz um parêntese aqui. Mas o profeta continua vendo e logo vem lá a igreja da Ásia, a igreja da Europa, a igreja da América. E aí o profeta começa a ficar assustado, assombrado com o que estava vendo. Ele disse, elas estavam nuas, nuas. Aí você vai conectar comigo. Quando o profeta Irmão Brana, na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, o que ele chama de vestimenta quando ele fala sobre a casca? Vestimenta, quando ele fala também a respeito de Adão, é religião. Adão fez uma religião de folhas de figo e Deus tinha a religião do sangue. Quando essa igreja passa, ela estava sem vestimenta, ela estava nua. Como é visão e visão é símbolo, aquilo só significava que as irmãs da nossa igreja têm que andar com o vestido comprido, com as mangas longas. Aquilo estava mostrando que há muitos pastores, pintinhos, rebeldes, que foram tirando penas da religião delas. Tirou a manga, descobriu seus ombros, tirou um pedaço da bainha, descobriu as suas canelas, tirou mais um pedaço, tirou mais um pedaço. Isso aqui não é para os nossos dias. Isso vai ser lá para daqui 10 mil anos seguintes. Isso aí foi para os tempos passados. Isso aí foi Coríntios. Isso aí foi Romanos. Isso foi tirando. Quais são as penas do Altíssimo? Olha um monte de pena passando. Essas são as penas, as asas do Altíssimo. É a sua palavra. E a pena, as suas penas, são cada palavra escrita aqui. Mas aí, eu não concordo com essa. Tá bom, vamos arrancar essa folha. Joga fora. Eu também não concordo com essa. Arranca essa aqui também, joga fora. Vamos jogar essas folhas fora. E quando ele tem que apresentar aquela virgem a um marido, como uma virgem a um marido, a saber, Cristo, ela está despida. Mas a obrigação é apresentá-la ataviada, vestida, coberta, tendo a sua nudez, a sua vergonha coberta, não exposta mais. Aquelas igrejas estavam com suas vergonhas expostas. Por quê? Porque lhes faltou o sacerdote para cuidar de suas vestes. Para que elas estivessem, então, apresentando-se diante de Deus ataviadas. E o que são os enfeites, os atavios da igreja, senão a adoração, senão a conduta, senão ordem, senão comportamento, senão maneira de se apresentar diante de Deus, o que falar com Deus? Lembra de quando o profeta queria ter uma entrevista com o Papa? O Barão von Glomer, alguma coisa assim, chamou o profeta Irmão Brana e disse, ao entrar lá, você entra de determinada maneira,
você comporta-se de determinada maneira, você faz isso, faz aquilo, fala, chama-o de santidade e beija o seu dedão. O Abraão falou, não, isso aí eu não concordo. Para entrar diante de Deus também, tem uma maneira. Há uma maneira de se entrar diante de Deus. E nós usamos os louvores, porque Deus habita no meio dos louvores para atingir o coração de Deus. E nós precisamos louvar a Deus, como diz o profeta sempre, os homens creem no que Deus fez e creem no que Deus fará. Mas dificilmente há alguém que consegue ver o que Deus está fazendo. Eu já usei essa ilustração aqui, vou fazer outra vez. Minha esposa completou agora 40 anos de idade. Mas há 10 anos atrás, quando ela completou os seus 30, eu comprei para ela uma sandália. Mas que sandália bonita! E ela me abraçou, e ela me disse obrigado, e ela se alegrou, e meu bem, mas que sandália bonita. E ela usou aquela sandália. Daí um ano, ela fez 31. Então eu dei um vestido. Ela veio e disse, querido, que sandália bonita. Peraí, eu dei para ela um vestido agora. Mas ela disse, que sandália bonita, obrigado pela sandália, maravilha sandália. Bom, será que ela está bem? Quando ela fez 32, eu comprei uma bolsa. Isso é uma ilustração. Aí lá vem ela. Meu bem, obrigado pela sandália. Ué, mas eu dei a bolsa. A sandália já faz 2 anos. 34. Dei outra coisa. E até hoje, 10 anos depois, toda vez que eu dou um presente, um dom, uma dádiva, que eu abro algo do meu tesouro para ela, ela vem e diz para mim, obrigado pela sandália. Você diria, sua esposa está doida. Doido? Loucos? Loucos estão aqueles que só conseguem cantar para glorificar o que Deus fez. E não conseguem ver o que Deus está fazendo. Não é fazer para Ele hoje. E quem é a esposa? Nós. Olha só, que coisa maravilhosa. Às vezes nós ficamos muito empolgados com uma coisa e emocionados com aquilo, nós guardamos aquela emoção por muito tempo. Vamos ver se a gente traz um pouquinho dessa emoção aqui. Vamos abrir os nossos hinários no hino 225, conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dar-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados. É contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Você está chorando? Oh, isso me faz chorar.
isso me fazia chorar. Mas na mensagem A Brecha, o profeta irmão Brana vem e diz: quando vem uma revelação, todos os temores acabam. É tempo, o tempo de chorar terminou. Agora veja, mais uma vez eu sinto meus pecados. É bíblico? Davi estava com o seu pecado. Meu pecado está diante de mim todos os dias. Pai, perdoa minhas transgressões. Faz-me sentir mais uma vez a graça. Não nos leva ao Salmo 51? Leva. Mas deixa eu ler o primeiro selo. Primeiro selo. Parágrafo a partir do parágrafo 79. Como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Eu não posso compreender isso. Vem, ela é levada para longe da tribulação. Se a igreja tem sido julgada e eles têm julgado a si mesmo e têm aceitado o sangue, como pode Deus julgar um homem que está perfeita e totalmente sem pecado? Você diz, existe tal pessoa? Existe. Cada crente nascido de novo, verdadeiro crente, está perfeita e absolutamente sem pecado diante de Deus. Ele não está confiando em suas obras. Essa sua confissão foi derramada no sangue de Jesus. Assim diz a Bíblia, vem. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar. Como você pode dizer que um homem é pecador quando o alvejante do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus, desintegrando o pecado, até não sobrar nada dele? Vem? Como pode? E o nosso hino preferido é mais uma vez eu sinto meus pecados. E a justificação? É bonito? A melodia? É maravilhoso. É bonito. Mas é da hora? Essa é a mensagem da hora? Ou essa é a mensagem da hora? De uma noiva sem pecado, justificada, alvejada, branqueada, redimida, devolvida a ela os seus direitos. Você diria assim, mas eu vejo pessoas pecando. Isso é o que você vê. Mas nós estamos confiados na promessa, na palavra. A palavra é a base para as nossas vidas. Quem compôs esse novo hino? Vamos colocar uma música nesse hino? Vamos. Então vamos colocar uma música bem triste, bem sem sentimento. Uma música que nos faça chorar. Como? A menos que seja um choro de alegria exuberante. Porque eu, pecador miserável, encontro alguém dizendo que eu não tenho pecado. Você vai dizer assim, mas aí você está se fazendo noiva. E você está se fazendo o quê? Eu só posso crer em mim. Ontem pregou o irmão Adelso, nós tivemos alguns problemas na nossa transmissão ontem, mas ontem ele pregou e leu a mensagem A Festa das Trombetas, o profeta Cisternas Rotas, o profeta irmão Brando dizendo, eu cria que a evidência de ter o Espírito Santo era amor, mas depois o anjo do Senhor veio e me corrigiu e disse para mim que não era amor, mas que era crer na palavra. Aí ele toma a festa das trombetas e explica que o Filho do Homem estava aqui outra vez em carne humana, fazendo exatamente as mesmas coisas que Jesus Cristo, Filho do Homem, dentro do corpo, Jesus de Nazaré, fez quando aqui esteve. Aí ele disse, e quem crer nisso tem o Espírito Santo. Então, só quem crer nisso é que é noiva. Então, eu posso dizer que eu sou noiva.
E aí eu reconheci os meus erros e tudo, mas depois veio alguém e falou que eu não tinha pecado. Eu não vou cantar isso. Isso torna-se para mim um absoluto. E aí nós temos um hino que diz: firmado em meu absoluto, eu estou firmado em meu absoluto. Quem é que compôs? Josué. São Paulo, aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, os dois já juntaram e compuseram esse hino. Rasga ele e joga fora. Nós cantamos o hino. Esta é a hora que tanto esperamos. Esta é a hora, o esposo à porta está. Aí depois pede para ela: desperta, ó Esther. Quem fez esse hino? Quem compôs? O Espírito Santo, no livro de Esther. Isso é uma composição muito antiga. Alguém diz: eu gosto de hino velho. Então você tem que gostar desse, porque esse é velho. É do livro de Esther. Essa é a hora que tanto esperamos. Nós temos uma dessa também. Quem sabe quem compôs? O profeta irmão Brana. O irmão Brana viu ela em visão. Mas aqui estamos em realidade. Foi o irmão Brana que compôs. Quer jogar fora? Quer rasgar e jogar fora? Você está jogando fora o maior dos compositores. Então nós temos aqui: a luz desse dia chegou. A luz desse dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou. Aí nós já tivemos dois compositores bíblicos. Porque agora a luz já chegou. Aí eu vou adiantar. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Mensagem de Shalom, parágrafo 88. Por quê? Porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Depois diz assim: estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Eu não recebo o Espírito do mensageiro? Como não? Como não? Se isso é bíblico. Se isso é bíblico. Moisés precisava de homens para ajudar na sua jornada. Deus veio e diz: separa 70 homens. Eu vou tirar do seu espírito e dividir com eles. Se você, eu, sacerdotes, hoje não tivermos o espírito de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7, de Lucas 17, 30, nós não fazemos parte desse ministério. No espírito e virtude de Elias. Depois, no espírito do sétimo anjo. Depois, no espírito do Filho do Homem. É Bíblia. É o que está fazendo agora. Então, nós temos vários compositores que se ajuntaram para fazer esse hino. E ainda tem mais. O profeta irmão Brana, na mensagem Ao Nascer do Sol, no parágrafo 63 em diante ali, porque nós cantamos esse hino e diz assim, fala quando esse mesmo grão, foi este o grão amadurecido, dessa era o primeiro. E os primeiros grãos lá na festa do molho movido, eram movidos sobre as pessoas. O mensageiro de hoje foi o primeiro grão que amadureceu nessa safra. Nesse novo ministério do Filho do Homem, o primeiro grão que chegou à perfeição foi o mensageiro. Você diria: não, ele não foi perfeito.
Por que é que Deus trocou de lugar com ele e mandou que ele dominasse a natureza, que ele ressuscitasse, que ele desse salvação aos 2 filhos da irmã Hati? O que ele disse para a irmã Hati? Eu te dou os seus filhos. Isso é impossível. Então tome a série adoção. O profeta diz que adoção é quando você precisa de chuva na sua roça e eu digo, irmão, eu te mando uma chuva lá essa tarde. O que o profeta disse? Tempestade, volte para o seu lugar. E o sol brilhe 4 dias. Por quê? Porque eu quero caçar. E vocês têm que me respeitar. Quando o profeta diz, ele diz assim, e mais uma vez, nesta era, o molho deve ser movido outra vez. E esse molho movido é Malaquias, capítulo 4, Apocalipse 10, verso 7 e Lucas 17, verso 30. O que era Malaquias 4? O que era Malaquias 4? O que era Apocalipse 10, 7? Qual a pessoa que manifestou isso? Essas 2 escrituras dá conta de crer. Não é? Todo mundo? É verdade, irmão Brana, nós pregamos. Elias já veio. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Mateus 17, verso 11, nós pregamos isso. Depois nós concordamos que o 7º anjo era exatamente o mesmo ministério do profeta. E Lucas 17, 30 deveria ser um homem que soubesse o segredo do coração das pessoas. Esse foi o sinal messiânico. Então esse hino foi composto pelo profeta irmão Brana. Vamos rasgá-lo e jogar fora? Está errado o compositor ou está errado quem disse que esse hino não presta para alimentar porcos? Nós temos o hino Pequenos Messias. Isso é o que a igreja tem que ser. Luzes, pequenas luzes ungidas. Mensagem o Messias, parágrafo 22. O irmão Brana compôs mais um. Desprezamos? Profeta irmão Brana, podemos jogar fora? Nós temos aqui um hino chamado O Grande Imã. Mensagem, ide e dizei os meus discípulos, parágrafo 166, redenção pelo poder, 159. Quando aquele grande imã tirar meus pés do chão e me levar aos ares, a um corpo imortal eu serei transformado, e o impossível que existirá será lembrar de qualquer mal que hoje me faz chorar. Ficou para trás aquelas lembranças e é impossível lembrar. Quem compôs? O profeta irmão Brana. Joga fora. E o novo cântico. Uma alegria? Uma alegria enche meu coração quando eu vejo Cristo com um livro na mão. O Deus que era, é e que há de vir, desceu da sua glória só para me redimir. O Deus que Abraão fez ao monte subir é o mesmo Deus que hoje está aqui. Agora entra Apocalipse 5. A Ele toda honra, toda glória e louvor, maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. Um novo cântico na terra e no céu se ouviu, quando o cordeiro imolado os selos abriu. Compositor, João, o discípulo amado. Inspirado por as visões que Deus o deu para as coisas que depois daquela havia de ser.
Vamos cantar mais um dentro de Apocalipse capítulo 5, tempo de adoração. Nunca houve expectativas como tal. Qual expectativa? Apocalipse capítulo 8. E em silêncio os céus aguardam um sinal. Querubins que o adoraram por milênios. Da onde vocês tiraram isso? Mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 50. Eu creio que a primeira coisa que Deus criou foram anjos para adorá-lo. Que o adoraram por milênios. E agora? Agora curvam suas faces em silêncio. O céu inteiro. E o cordeiro com o livro em sua mão. Apocalipse capítulo 5. Se põe de pé para reclamar o que ele morreu para comprar. Para reclamar sua possessão. A perfeição que foi perdida no princípio. Quem poderia nos trazer isso? Ele mesmo atrás de volta entrega aos seus filhos. E sob corrimões dourados vence anjos debruçados. E a pergunta que se faz entre essas hostes celestiais: onde ele vai? Onde ele vai? O que é isso? É Bíblia, é a Bíblia cantada. Isso não pode cantar na sua igreja. Isso não pode tocar na nossa casa. Mas nós podemos tocar coisas inescriturísticas, compostas por denominacionais, sem um pingo de conhecimento da palavra. Por exemplo, uma chuva de poder está inundando a igreja, 500 graus de puro fogo santo e poder. Vai haver linguagem estranha por todos os lados, e nesse temporal quero... Que isso? Ah, não, esse é muito agitado, eu não gosto, não. Sabe de qual que eu gosto? Eu gosto daquele assim, porque é bíblico. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Sabe de onde veio isso? De uma banda que se rebelou contra seu pastor. E o pastor não quis apoiar, e eles saíram daquela igreja, fundaram uma outra igreja e cantaram isso para o pastor: não preciso ser reconhecido por ninguém. Tem um pouquinho de Bíblia, mas tem astúcia de Satanás, porque tem guerra. Não é hora de ter visão da palavra? Não é hora de ali eles, o povo religioso, o povo que esperava a manifestação do Senhor Jesus Cristo, o povo que creu no profeta, parar um pouco com as suas tradições, tomaram o cântico denominacional por anos. Por anos. E tomaram um cantor, o cantor da mensagem, Feliciano Amaral, até que ele processou uma igreja da mensagem por ter levado-o ali na sua igreja e ter vendido seus hinos. Cantava ele alguma coisa errada? Não. Mas cantor da mensagem, sem crer na mensagem? Agora eu tenho aqui um aplicativo com os inários. Inário adventista. Espera aí, você é adventista? Sacerdote?
Você é adventista? Ou você crê nessa mensagem? Nesse sábado, descanso Jesus Cristo, descanso eterno. O profeta disse assim, que uma denominação, quando uma pessoa está numa denominação, ela está 2 vezes condenada ao inferno. Verdade. Aí nós cantamos um hino que diz assim: da região dos perdidos, Deus nos tem tirado, suas portas são as do inferno, e por elas muitos têm entrado. Finalmente ouvimos a explosão das vozes dos 7 trovões. Dessa vez falaram claro os mistérios dos 7 selos. Aí alguém diz: nós não estamos em região, nós nunca tivemos na região dos perdidos. Aonde que é a região dos perdidos agora, então? 2 vezes condenados ao inferno. Quando uma pessoa é resgatada de dentro de uma denominação, ela foi tirada do meio dos perdidos. Levanta-te dentre os mortos. Levanta tu que dorme. No meio de quem? Dos mortos. Que mensagem é essa? Nas asas de uma pomba branca, parágrafo 132, 200, até o 221. Essa é a mensagem da pomba ferida, que chegou ao lar. Aonde estavam aqueles soldados? Na região de perdidos. Aqueles soldados estavam em emboscada e iriam morrer, mas eles tinham uma pombinha que eles mandam ela buscar ajuda e ela chega ferida. Jesus Cristo chega ferido, encontra recurso e devolve o recurso. Há um grande pelotão, aí vem aeronaves, aí está vindo um destacamento de muitos soldados e vocês estão livres. A mensagem da pomba ferida chegou ao lar e tem voltado outra vez no poder da palavra, trazendo vida, falando da fé de rapto, plena redenção de um estado caído. Irmão que está participando do meu júri nessa noite, está errado o hino? Está errado o compositor? Ou está errado quem falou que isso não pode servir nem de alimento para porco? Outro hino. Do terrestre ao celestial. Quem compôs esse hino? Alguém arriscaria? Isso, São Paulo. São Paulo aos Coríntios. Quando essa morada terrestre se desfizer, já temos outra esperando por nós. Um edifício não construído por mão de homem, incorruptível. Mais um. Eu não conheço bem a música desse, mas ele desceu, abriu e revelou e veio nos falar. O anjo forte, mensagem à brecha, assim. Esse é um hino da mensagem à brecha de Apocalipse capítulo 5. Civilização de fé, mensagem contagem regressiva, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Voar onde só as águias voam. Mensagem o 6º selo, parágrafo 103, 349 e 385. Irmão Brana, que compôs esse hino. Por sua palavra, levantou o enfermo do seu leito,
deu liberdade aos cativos. Ele deu... Como é que é? Ele deu esperança aos que não tinham. Por sua palavra, aí depois ele vem. Ressuscitou o peixinho. Deu salvação a 2 meninos, os filhos da irmã Hatmonze. Parou os esquilos. Parou a tempestade, criou os esquilos. Outra vez, mais um composto pelo irmão Brana. Dia da visitação. Hoje é o dia da visitação. A deidade pisou no chão. Mensagem: a deidade de Jesus Cristo. Parágrafo 80. Quem fez ele? O irmão Brana, de novo. O que nós vamos fazer, então, com esses hinos que o profeta irmão Brana compôs? Vamos tirar. E isso vai deixar de nos cobrir. Sabe o que isso faz? Isso é sonegar à igreja material para coser, costurar o seu vestido de noiva. Vestido de noiva não tem pano só, não. Vestido de noiva tem adornos, enfeites, rendas, véu, brilhos, tem caudas. Eu acho que não tem necessidade. São Paulo disse que ele estava ali para apresentar a igreja, para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, Cristo. Era a responsabilidade dele. Vamos tomar o mesmo caminho que tomou Anás e Caifás? E a minha acusação é contra as igrejas de hoje. Eu não estou trazendo o pecador a isso. Eu estou falando isso à igreja. E isso estará nas fitas agora. Eu procurarei terminar o mais rápido que eu puder. E eu condeno esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Como eu não sou juiz, eu só estava aqui fazendo a parte do advogado de defesa do Senhor Jesus Cristo. Eu apenas adiantei a sentença para ver se de alguma maneira alguém entenda que já há uma sentença determinada para aqueles que não creem e possa desistir do seu processo de acusação. Possam deixar de serem promotores. O Senhor Jesus Cristo não recebeu um julgamento justo nos dias de Herodes, nos dias de Pilatos. Porém, nesse dia, eu quero cuidar essa noite, nesse pequeno grupo de pessoas, se vocês assentarem comigo, eu quero cuidar para que ele receba um julgamento justo, porque ele ainda é a palavra. Ele ainda é a palavra. Quantos concordam com isso? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e a palavra ainda é Deus. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim cuidemos para que ele tenha um julgamento justo. Se nós julgarmos a palavra em forma de música, se nós julgarmos a palavra em forma de pregação, se nós julgarmos a palavra em forma de escrita, nós estamos julgando o Senhor Jesus Cristo. Há uma posição de uma segunda crucificação nessa era. Alguém diria assim: a letra é até boa. Eu conheço alguns que dizem assim: eu não quero que a igreja canta hinos doutrinários, não. Não.
Por quê? Doutrina da mensagem você não quer que canta? Você quer que canta outra doutrina? Aquela que fala assim, Pai, 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 Jesus, 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 santo é seu nome, santo. Ora, cadê o discernimento? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso pode cantar na sua igreja. Mas os doutrinários que falam do sétimo selo, não pode. Não pode cantar, não. Não cantem hino doutrinário. Doutrina tirada da onde? Do budismo? Do catolicismo? Do hinduísmo? De onde? Da mensagem do profeta William Branham, Apocalipse capítulo 10, verso 7, do sétimo anjo. Todas as doutrinas dos hinos é da mensagem. E é o profeta que colocou essas doutrinas. Doutrina de arrebatamento, doutrina de perdão de pecado, desintegração de pecado, doutrina de Deus em carne, doutrina de pequenos messias. Como não? Há outros que dizem assim, se tirar a bateria. Então tem que tirar o Salmo 150. Louva o Senhor com tudo. Pega lá o salmo e divide aquilo ali, pega o saltério, a outra coisa. Se você montar, dá uma bateria. Ou não está faltando um pouco de sabedoria? Primeiro dom dentro de Coríntios, capítulo 12, nos sacerdotes. Sabedoria. O que é uma bateria? É um Salmo 50 reunido, aquele 150. Reunido todos os instrumentos ali, o adufo, o saltério, reuniu todos, formou uma bateria. Mas é preferível ficar com um homem que não gosta, não é? E quando você fica com um homem que não gosta, você tem que aceitar os gostos daquele homem. Você se faz um denominacional dentro da mensagem. E você é obrigado a apoiar adultérios e condenar uma bateria. Mas se você tomar um menino, como nós temos aqui, um menino criado desde 7 anos de idade, dentro da mensagem, pai, mãe cristão, família cristã, instruído, tocando, aprendendo a tocar e tocando com adoração, com o Espírito Santo, não tocando um rock. Se você pegar como nós temos, como é que chama o menino do pastor Raimundo? Dovani. Tocando a bateria. O filho do pastor João, Daniel, os outros tantos, tocando a bateria. Não pode ter guitarra. Não pode ter um guitarrista com espírito mundano. Espírito mundano também não é só tocar rock, não. Espírito mundano é ir para a rua. Espírito mundano é frequentar lugares. Espírito mundano é ter uma mente má como as dos dias de hoje. Espírito mundano é Timóteo capítulo 3, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos e irreconciliáveis. E esse tipo de coisa tem que ser discernido para em quem colocar ali. Ou então quem colocar aqui. Isso aqui é piano. Piano. Oh, piano é uma beleza. Piano é uma maravilha. Piano é maravilha. Piano toca o que a gente quiser que ele toque. Toca aí para nós, piano. Por favor. Não é um instrumento. É o homem, é a mulher, é a pessoa que o executa. Eu creio que é tempo de arrepender de coisas. Agora, nem todas as coisas são passivas de arrependimento.
Mas se eu fosse alguém que tivesse cometido algo, eu desesperaria até a morte para ser perdoado. Porque pode ser que houvesse salvação. Agora, quais são os resultados deste julgamento, desta condenação da palavra? Vamos perguntar ali para aquelas pessoas que ouviram Pilatos dizendo: o que eu faço com esse justo? Crucifica-o, crucifica-o. Gente, mas e o sangue dele? Que caia sobre nós e os nossos filhos. Olha, quando aquilo caiu, e até hoje ainda cai. Muitas vidas foram ceifadas por causa daquela palavra. Por causa desta hoje, o que aconteceria? Que Deus tenha misericórdia da vida daqueles que, porventura, desejarem a misericórdia, e a misericórdia está na noiva. A noiva é o sangue, segundo o profeta irmão Brana, Cristo, mistério de Deus revelado, creio que parágrafo 200. É necessário vir então e dizer: irmãos, eu errei, me perdoem, eu estava errado. É necessário. Fora disso, cairá outra vez. Só que agora não é Tito mais não. Agora é tribulação tal como nunca houve. Mas e aqueles que receberam? É tempo de adoração. Estamos voltando para casa. Não vai demorar. Amém? A doença debaixo dos nossos pés. Olhe para esse hino. Os irmãos de Trinidad e Tobago vieram aqui no Brasil e pesquisaram pelo Brasil. E um dia eles chegaram e cantaram esse hino. E esse hino tinha ritmo de samba. Pau neles. Não. Só ir lá e falei: irmão, esse ritmo aqui, embora seja um ritmo como diz, típico, não é nem típico, não sei, é um ritmo aqui regional, vamos dizer assim, nacional até, ele não é correto. Tudo bem, vamos tirar esse ritmo. Cantaram uma vez, ficou, e aí nós tivemos o irmão Amur aqui, depois nós tivemos a irmã Eunice, que nós a chamamos de Nicinha, com a sua filhinha, cantaram o hino, tiraram aquele ritmo. Quem compôs? O irmão Brana. A doença debaixo dos seus pés, a enfermidade debaixo dos seus pés. E aí? O que nós vamos fazer com aquilo, com esse Jesus chamado Cristo? O que nós faremos com essas composições inspiradas pelo Espírito Santo? Vamos nos lembrar também da Olha essa donzela, é ela. Sabe quem que compôs? O parente redentor? Boaz, junto com Ruth, com Noemi, com Jesus, com nós. Compositor desta hora. O grande compositor desta hora não é ninguém menos do que o Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. Nós tivemos nos acompanhando essa noite
nos ajudando no nosso tribunal. E se os irmãos quiserem mandar o veredicto para cá, porque o júri é que define. Mas a noiva não clama por vingança. A noiva sempre oferece misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então a irmã Priscila Messias, em Belo Horizonte, irmã Derzina, Gabriela e Tereza, em Belo Horizonte, Elaine Pires e Paula Paz, em Belo Horizonte, irmão Wilson, Ivone e Mariana, em Belo Horizonte, irmã Débora, Lana e irmãs, em Belo Horizonte, Stephanie Santos, em Belo Horizonte, irmão Almir e família, em Belo Horizonte, Cris, em Belo Horizonte, irmã Rosinha e família, em Belo Horizonte, irmão João Silvério e a sua família, em Belo Horizonte, irmã Lohane, Mariana e João, Belo Horizonte, Luciana e Pedro, em Belo Horizonte, Lúcia e Júlia, em Betim, Lúcia Helena, irmão Onésio Russo e família, em Brusque, Lidiane e família, em Cambé, no Paraná, irmão Vanderlei e Elizabeth, em Belo Horizonte, Ivanete Oliveira, em Conselheiro Lafayette, Antônio Mendes Soares, em Contagem, Gessé Gonçalves, em Ibirité, irmão Maxwell, irmã Ana Paula, irmã Odília, em Ibirité, Samuel Messias, em Ibirité, Elizabeth em Igarapé, Emanuela, em Lagoa Santa, irmão Rocha e esposa, em Maringá, Luiz Paula de Jesus, em Matozinhos, irmã Gessi, irmã Lúcia, irmão Célio, em Ouro Branco, a irmã Luísa Cernesca, em Passo Fundo, irmã Renata Santos e família, em Ribeirão das Neves, irmão Alexandrino e família, em Ribeirão das Neves, irmã Luana, Ana Clara, Isabela e Maria Lisa, em Ribeirão das Neves, irmão Jorge, irmã Bia, Lohane, Samara, em Rio Manso, Henrique, em Santa Luzia, Odilca, em Sapucaia do Sul, Wembley e Marta, em Vespasiano. Irmão Wembley, quanto tempo você assistiu sozinho, hein? Agora, Wembley e Marta, em Vespasiano, irmã Rose e família, em Vespasiano, Jonatas Elias, em Vespasiano, Karine Rodrigues e família, em Vespasiano, e Guiomar e Maria em Guaíra, do Paraná. Nós estamos também anunciando que está disponível no site a primeira parte da série Família, um Dom de Deus, com o tema de uma maneira de Deus se revelar. E também nós temos lá um poema, composição do Espírito Santo, no pastor Vanderlei, ajudado pelo profeta irmão Brana. Que força é essa? Perfeita força por perfeita debilidade. Você tira um tempinho, leia aquilo ali, porque serve para a sua edificação, serve para o nosso enlevo espiritual, e que Deus abençoe a todos. Nós teremos a transmissão do nosso culto de Santa Ceia, domingo, a partir das 17 horas. Durante a semana, terça-feira, nós temos culto de oração, estamos fazendo estudo, leitura, com alguns comentários do livro de Levíticos. Quinta-feira nós teremos mais uma porção da palavra. Sexta nos encontramos aqui. Deus os abençoe e até lá, em nome de Jesus Cristo.